e aluna Stacks, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de desenvolvimento de sistemas. Agora, você está entrando no módulo de banco de dados. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre o que são os bancos de dados e o que são os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Bora dar uma olhada aqui na emenda dessa aula? Além de falar sobre isso, a gente vai falar sobre a importância dos bancos de dados, os diferentes tipos que existem e como a gente acessa as informações desses bancos. Além disso, durante esse módulo de banco de dados, a gente vai conversar sobre os comandos SQL, a gente vai entrar em um aprofundamento nos modelos relacionais e não relacionais, e a gente vai pôr a mão na massa, tanto no SQL, usando o MySQL, quanto no JSON, e a gente vai falar sobre persistência de itens em bancos. Mas antes da gente adentrar em todos esses conteúdos, gostaria de me apresentar. O meu nome é Gabriel Melo, eu tenho 27 anos de idade, sou desenvolvedor web full stack há mais de 8 anos, trabalho principalmente com Ruby on Rails, com SQL e com React.js, tenho muito interesse nas linguagens de Elixir, que é uma linguagem totalmente brasileira, no Google Firebase e na AWS, nas partes de infraestrutura. Sou publicitário pela Faculdade Uninter e sou músico nas horas vagas. Durante todo esse módulo, eu vou ser o professor que vai estar junto com vocês e em alguns módulos mais adiante também. Então é um prazer te conhecer e te ter como aluno e que a nossa jornada seja muito boa. Agora, vamos lá começar esse conteúdo? Primeiramente, o que são os bancos de dados? Bom, os bancos de dados a gente tem que entender que são coisas que a gente vai usar muito na nossa vida de desenvolvimento back-end. Front-end também é bom entender, mas principalmente no nosso dia a dia a gente vai lidar com eles trabalhando no back-end. E os bancos de dados, eles são um agrupamento de informações, que são esses dados que a gente fala. Esse agrupamento, essa unificação de lugar onde estão armazenadas as informações, são os bancos de dados. Agora, antes da gente entrar nesses bancos de dados num universo digital, é importante a gente entender eles de uma maneira mais conceitual. Um banco de dados pode ser qualquer coisa onde as informações estejam agrupadas, armazenadas e onde elas possam ser resgatadas. Por exemplo, fisicamente, o meu caderno pode ser um banco de dados. Aqui dentro eu armazeno a minha agenda, armazeno a minha lista de compras, os cursos, os deveres que eu tenho para fazer. Armazeno também o meu histórico, então eu posso usar ele como um diário para fazer uma revisão do meu dia a dia e quando eu quiser eu volto lá no dia e consigo as informações do que eu vivi em um determinado dia. Um livro é um banco de dados das experiências, dos pontos de vista das pessoas que escrevem aquele livro e assim por diante. Além disso, o nosso cérebro também é um banco de dados. Às vezes não dá para confiar muito nas informações que ele armazena, às vezes não é garantido que a gente vai conseguir lembrar, mas ele é, de certa maneira, um lugar onde a gente armazena as informações, ele pode se tornar um banco de dados. Agora, quando a gente conversa sobre sistemas, sobre aplicações, sobre desenvolvimento de software, a gente precisa entender que o banco de dados deve ser um lugar onde essas informações estejam armazenadas de uma maneira organizada. Eles precisam ser estruturados de uma maneira que o acesso seja facilitado, que a leitura seja facilitada. E, por exemplo, vamos dizer que a gente quer trabalhar e fazer um sistema de compras. A gente precisa pensar que na hora da gente fazer as compras do nosso mês, as compras que a gente precisa fazer semanalmente, a gente precisa ter algumas informações no nosso banco de dados. A gente precisa ter uma lista do que a gente deve comprar, quais são as coisas que faltam em casa, ou as coisas que a gente pretende ter mais para frente. A gente tem um orçamento, a gente precisa ter ali na nossa mente quais são as nossas entradas, nosso fluxo de caixa para entender onde que a gente pode extrapolar ou não extrapolar o orçamento que a gente tem para fazer essas compras. E a gente também precisa saber quais são os mercados que existem à nossa volta. Para a gente também poder ficar de olho nas promoções, quais são os melhores dias para comprar determinadas coisas e escolher certinho o lugar certo para a gente comprar aquilo que a gente precisa. A gente pode armazenar isso no nosso cérebro e digitalmente, se a gente for armazenar essas informações, a gente armazena eles em uma máquina. Existe um computador, existe um servidor, onde vai estar armazenado esse banco de dados. E esse computador ele pode ser qualquer um. Agora, qual é a importância de ter esse banco de dados armazenando essas informações? Bom, a primeira grande importância é que esses bancos mantenham os dados gravados com segurança. Essa segurança é uma confiabilidade, que nem eu falei antes. O nosso cérebro às vezes não é tão confiável, às vezes a gente está numa
conversa, conversando com alguém, a pessoa passa pra gente alguma informação, mas a nossa cabeça está em outro lugar, a gente está preocupado com alguma outra coisa e aquela informação ela acaba não ficando reservada e armazenada no nosso cérebro. Então, quando a gente precisa buscar ela, a gente pode acabar buscando a informação errada ou simplesmente buscando informação nenhuma. Agora, num banco de dados digital, a gente tem a confiança de que aquela informação vai estar lá salva. Em segundo lugar, por exemplo, o meu caderno, o meu cérebro, um livro, ele tem uma restrição de acesso. Existe uma questão da aquisição, existe uma questão de estar fisicamente ali no mesmo lugar. O meu cérebro, só eu consigo ter acesso às informações até o momento em que eu começo a distribuir essas informações. Agora, um banco de dados digital, ele amplia esse acesso, pois qualquer pessoa que possua uma máquina conectada com uma internet e que tenha acesso àquela máquina, algo que a gente vai falar mais para frente, consegue acessar aquelas informações. Então, fica muito mais acessível. E também facilita o manuseio. O banco de dados ele possui comandos, ele possui uma estrutura que permite que a gente leia, que a gente crie, que a gente remova, que a gente edite, atualize, modifique as informações que estão lá dentro de uma maneira mais fácil. E esses bancos que a gente pode gerenciar, que a gente pode administrar, que a gente pode trabalhar, eles existem de diversas maneiras. Na verdade, basicamente duas. E para entender esses tipos de bancos de dados, a gente precisa entender o principal deles, que é o banco de dados SQL, que é Structured Query Language, uma linguagem de consulta estruturada. O SQL é um formato quase que primordial dos bancos de dados digitais e muito utilizado, que é a separação dos dados e informações em tabelas. Pensa no Excel, com todas aquelas linhas, colunas, tabelas. Essa estrutura precisa ser muito memorizada e a gente precisa compreender ela bem para a gente poder trabalhar no back-end, quando a gente trabalha com o SQL. Aqui a gente tem, por exemplo, uma situação em que a gente está fazendo um banco de dados SQL com tabelas para uma biblioteca, uma pequena biblioteca. E aqui a gente tem 3 tabelas, porque os tipos de objetos que a gente armazena dentro de um banco de dados SQL são os objetos separados em tabelas. Nós temos uma tabela de gênero, uma de autores e uma de livros. As 3 tabelas possuem uma coluna, que é o que diz qual que é o nome daquela informação específica da linha que é o objeto em questão. Tem uma coluna chamada ID, que é de identificação. Então, nos gêneros, a gente tem 3 gêneros. Uma identificação 1, 2, 3, no autor também, 1 e 2, nos livros 1 e 2. E perceba que a identificação ela é única para cada tabela. Cada tabela só tem um item com a identificação 1, porque é exclusiva daquele item, para a gente poder buscar ele com maior facilidade. Agora, na tabela gênero, a gente possui 2 colunas, identificação e nome, que é o nome do gênero. Temos aqui tecnologia, acadêmico e desenvolvimento de software. Já na tabela autor, nós temos 3 colunas, identificação, nome e o tipo do autor. E vocês podem ver que eu deixei ali um comentário dos tipos, que significa que 0 é uma company, uma empresa, uma associação, uma companhia, e 1 é uma pessoa física real. E ali a gente já tem 2 exemplos. Eu, Gabriel Melo, do tipo pessoa, e a Stacks como tipo company. E na tabela livros, nós temos mais colunas. Nós temos ID, nome, IDs do gênero e ID do autor. O que é isso? Nós temos a identificação, como nome temos 2 livros aí, banco de dados simplificados e como arrebentar como um desenvolvedor de software. E nós temos uma coluna que armazena os gêneros ali, usando os identificadores deles. Então nós temos um array, que é uma lista, que possui o ID 1 e 3 para o livro de banco de dados, o que significa que os gêneros dele são o 1 da tabela gênero, que é tecnologia, e o 3, que é desenvolvimento de software. E o autor é o autor de D1, que é o Gabriel Melo, do tipo pessoa, que sou eu. Já o segundo livro de identificação 2, ele tem os gêneros 1, 2 e 3, todos os 3 que estão ali na tabela de gêneros, e o autor é a Stacks. Perceba que quando a gente está trabalhando aqui com essas tabelas, essa coluna que
traz os IDs de outras tabelas para identificar o que está relacionado àquela coluna, ele facilita para que a gente encontre quais são esses itens que fazem ali aquela relação com aquele livro. Então, por exemplo, ao dizer que o livro é do autor 1, qualquer coisa que eu faça de alteração nesse autor, vamos dizer que eu mudo o nome e coloco o nome do meio, Gabriel Felipe Melo. Quando eu for pegar aquele livro, o autor dele vai estar atualizado. Se eu quiser acessar o autor daquele livro, ele sempre vai estar atualizado conforme as informações daquela linha, daquela tabela de autores. E por ter esse relacionamento entre as tabelas, a gente chama esses bancos de dados que utilizam o SQL de bancos de dados relacionais, SQL. Eles armazenam as informações em tabelas e facilitam o relacionamento entre os dados, as informações que estão armazenadas nessas tabelas, usando esses identificadores. E a grande parte dos bancos de dados utilizados hoje são os bancos de dados relacionais SQL. Já os bancos de dados que não são SQL, no geral todos os outros, eles são bancos de dados não relacionais, não SQL, NoSQL. E as informações que são armazenadas nesses outros bancos de dados, eles podem ser geralmente escritos no formato JSON, que é o JavaScript Notation, Object Notation. Eles costumam ser mais leves e mais rápidos do que os SQL, porque eles não têm toda essa carga das relações de busca, de pesquisas nos bancos de dados. E a leitura deles só fica um pouco mais difícil. Vamos ver aqui um exemplo de um banco de dados que não é tabelado. Aqui, a gente tem a mesma situação. A gente tem uma biblioteca, uma pequena biblioteca, temos dois autores e temos seus livros. Perceba que nós temos aqui, dentro de um objeto, a propriedade autores, então tem uma lista deles. E dentro do objeto do autor está o seu nome, o seu tipo, um UUID, que é um identificador universal único. E nós temos a lista de livros ali dentro, a lista de gêneros já está direto dentro dos livros, não tem nenhuma referência a outras tabelas ou a outros objetos. É tudo escrito direto, uma coisa ali concatenada, unida à outra. Esse tipo de arquivo, esse tipo de banco de dados, ele tende a ser muito mais rápido de se usar, justamente por causa de estarem todas as informações unidas. Então, se você quiser pegar um livro, você vai pegar o autor, vai pegar o livro dentro dele e já vai ser tudo uma coisa atrás da outra. Eu não preciso pegar, ver uma referência pelo ID, então identificar quem que é o autor ou qual que é o livro do autor e assim por diante. E agora, tanto para gerenciar os bancos de dados SQL quanto os NoSQL, a gente precisa de alguma ferramenta que consiga escrever ou buscar esses dados dentro de um banco de dados NoSQL, ou fazer e encontrar as referências, fazer a pesquisa, fazer a manutenção, fazer o manuseio das informações dos bancos de dados SQL. Para fazer esse tipo de ação, a gente possui os sistemas de gerenciamento de banco de dados, que são os Database Management System, SGBD no português, DBMS no inglês. Esses sistemas de gerenciamento de bancos de dados são diversos tanto para o SQL quanto para o NoSQL. Por exemplo, os mais famosos do SQL são o PostgreSQL e o MySQL. O SQLite também é muito utilizado. E nós temos então a Oracle, SQL Server, Firebird. E no NoSQL temos o MongoDB, Redis, Google, Firebase e Cassandra. Esses sistemas de gerenciamento de bancos de dados são normalmente, na verdade, aquilo que é instalado nas máquinas para gerenciar os bancos de dados. Então, ao configurar e instalar um PostgreSQL dentro da nossa máquina, a gente está configurando ali um banco de dados SQL que é gerenciado através do PostgreSQL. Então, geralmente, quando a gente pergunta qual é o banco de dados utilizado pela sua empresa, a gente está perguntando qual que é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Só que fica muito mais fácil conversar direto como um banco de dados, porque cada SGBD ele vai gerenciar um tipo de banco de dados específico. Por exemplo, no Postgres eu não tenho um gerenciamento de dados NoSQL. Então, se eu digo que estou usando ele, eu já estou dizendo que estou usando SQL. Mesma coisa para o Firebase, mesma coisa para Oracle. Acontece que existem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a Microsoft e a Oracle, elas desenvolveram uma versão um pouco melhorada de SQL para os seus bancos de dados. Então, quando você trabalha com eles, você está trabalhando com uma versão de SQL um pouco diferente da versão do MySQL ou do Postgre, por exemplo. E daí, dentro
desses SGBDs, eu tenho algumas ações, eu tenho alguns comandos específicos deles para poder gerenciar o banco de dados, que é o que torna eles diferentes e faz com que uma empresa tenha prioridade por um ou prioridade por outro. A mesma coisa para o NoSQL. O MongoDB e o Google Firebase têm maneiras diferentes de interagir com o usuário desenvolvedor no nosso caso. Então, é essas diferenças que vão atrair ou não os desenvolvedores para usar ou não aquela ferramenta, além de também todas as integrações que algumas têm, como por exemplo o Google Firebase, que tem uma integração completa com milhares de serviços do Google. E como a gente faz para acessar os dados desse pessoal, para acessar os dados desses sistemas de gerenciamento de bancos de dados? Bom, primeiro a gente precisa ter acesso ao servidor. Para entender sobre acesso ao servidor, eu vou dar uma rápida introdução, uma simplificação do conceito de redes para acessar esses servidores. Vamos dizer que eu, Gabriel, eu sou uma máquina, sou um computador e aqui a minha mesa é outro computador. Então nós somos dois ambientes digitais diferentes. Vamos dizer que somos dois servidores. E eu tenho um sistema aqui dentro de mim. Eu tenho um sistema que foi desenvolvido. Eu fui desenvolvido para dar aulas na Stack. Foi para isso que eu fui criado. Então, eu preciso ter acesso a algumas coisas. Eu preciso ter acesso a um banco de dados onde tem as aulas que eu preciso dar, onde tem o conteúdo que eu preciso passar, onde tem os meus horários de aula e tudo mais. Vamos dizer que dentro desse servidor aqui, que é a mesa, existe um banco de dados. Existe um sistema de gerenciamento de banco de dados, SQL, e esse sistema é esse caderno aqui. Dentro dele, então, está o banco de dados com todas as anotações, todas as informações que eu preciso. Eu, como um servidor à parte, como um sistema, eu preciso me conectar a esse outro para então pegar as informações e utilizar no meu dia a dia, utilizar no meu sistema. Então eu preciso primeiro de um acesso ao servidor. Esse acesso é dado através de redes. Então quando a gente fala sobre bancos de dados, a gente geralmente pensa, poxa, eu tenho um banco de dados configurado no sistema, ele está lá na nuvem. Eu configurei na AWS o meu banco de dados, configurei na Azure, no Google Cloud, configurei na Heroku, na Vercel. Tem vários lugares onde a gente pode configurar um banco de dados para ele ficar na nuvem. Mas não necessariamente isso. Se eu preciso de um banco de dados para utilizar, por exemplo, para fazer alguma atividade dentro da minha casa, eu tenho a Alexa e eu quero fazer uma integração pessoal na Alexa para ela coletar algumas informações minhas, fazer algumas coisas aqui dentro da minha casa diferente, alguns lembretes, algumas personalizações. Eu consigo criar um banco de dados aqui dentro do meu computador, dentro da minha máquina local. Não precisa estar na nuvem. Eu venho aqui no meu computador, eu tenho o meu notebook e tenho um desktop no meu escritório. Então eu posso configurar um banco de dados no desktop e como está tudo conectado na mesma Wi-Fi, na mesma rede, eu consigo acessar aquele banco de dados que está lá no desktop através do meu notebook ou através da minha Alexa que está conectada também no mesmo Wi-Fi. Então esses servidores eles estão conectados por uma rede. Da mesma maneira, eu, Gabriel, como sistema, preciso estar conectado de alguma maneira a essa mesa que é esse outro sistema. Então, tendo acesso a esse servidor, eu só preciso do usuário e da senha desse banco de dados para conseguir acessar as informações dele, para conseguir acessar esse sistema de gerenciamento. Então, tendo acesso a esse SGBD através das redes, através das máquinas, que, por exemplo, se eu estou configurando na nuvem também, lá dentro da AWS, dentro do Azure, dentro do Google Cloud, eu vou ter a condição de criar várias máquinas para mim e criar uma rede que vai permitir que uma dessas máquinas acesse a outra. Numa eu posso ter o meu sistema, na outra o meu banco de dados, na outra eu posso ter uma API, na outra eu posso ter um outro sistema que usa os mesmos dados para fazer alguma coisa diferente. Então eu só preciso que eles tenham acesso ao mesmo. E a partir do momento que eu tenho acesso a esses SGDBs, eu posso então fazer uma manipulação desses dados. Para fazer essa manipulação, a gente usa no SQL frameworks e ORMs, Object Relational Mapping, que é a ferramenta que a gente tem para mandar instruções para esse sistema de gerenciamento, para ele manipular ou ler as informações e retornar para a gente aquilo que a gente quer que ele retorne. Por exemplo, eu quero pegar a minha lista de aulas que eu preciso dar na semana que vem. Eu, como sistema, eu sou um framework, eu tenho todo o meu sistema e eu tenho o meu ORM, que ele vai solicitar aqui para o meu caderno, ó, pega para mim as aulas. E vai lá, vai abrir e vai me retornar essa lista de aulas. Esse é o trabalho do ORM.
Existem vários ORMs para várias linguagens, para vários frameworks diferentes. Por exemplo, no Ruby on Rails, a gente tem o Active Record. No PHP, a gente tem o Doctrine. No Node, a gente tem o Prisma. No Python, a gente tem o Django. São ferramentas que vão fazer as solicitações para o banco de dados. Vamos voltar, por exemplo, de que eu sou um sistema. E eu tenho o meu cérebro, eu tenho todo o meu framework e eu tenho o meu ORM. Vamos dizer que é o meu braço direito. E então o meu sistema vai pedir: olha, Gabriel, você anotou errado a sua aula para a semana que vem. Ela, na verdade, é para daqui a 15 dias. Você precisa atualizar isso no banco de dados. Meu cérebro manda esse pedido para o meu ORM. O meu ORM vai vir até o meu banco de dados e ele vai solicitar: ó, precisa alterar. Ele vai fazer a alteração e vai pegar a informação nova e retornar para mim. Então, o ORM traz todas essas instruções de ir e vir para as ferramentas. Já nos bancos de dados não relacionais, os NoSQL, a gente possui APIs específicas daquele sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso significa que, ao configurar um banco de dados MongoDB ou um Cassandra, esse banco de dados tem uma documentação própria que vai nos dar todos os caminhos, todas as APIs, as requisições que a gente precisa fazer para então coletar ou manipular aquelas informações. Então, ao invés de eu ter um ORM, eu vou ter no meu sistema uma requisição via API que vai mandar essa requisição lá para o sistema. Isso funciona como, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um SQL. Eu tenho um sistema que apenas lê as informações e eu tenho um outro sistema que faz a manipulação dessas informações. Então, eu preciso que esse meu sistema faça uma requisição por API para esse sistema segundo. E esse sistema segundo tem lá um ORM, vamos dizer que ele é em Node e ele utiliza Prisma. Esse segundo sistema vai fazer o trabalho com o ORM, fazer as requisições ali para o banco de dados, retornar para ele e daí ele vai me retornar com uma outra requisição para o meu sistema primeiro. Isso é o que acontece nos bancos de dados NoSQL. Eu tenho o meu sistema, ele vai fazer uma requisição para o servidor, para o sistema que está rodando aquele MongoDB, e esse sistema vai fazer a manipulação do banco, e então vai me retornar aquilo que eu preciso que ele retorne. Essa é a grande diferença do uso desses dois sistemas. Agora você pode estar se perguntando, e se você estiver se perguntando, você está indo pelo caminho certo, que ações são essas que podem ser feitas nos bancos de dados? Quais são essas ações que o meu ORM pode solicitar para o meu banco, ou que essas APIs NoSQL podem solicitar aos bancos de dados? Se você se perguntou isso, você está indo no caminho certo. As ações que podem ser feitas nos bancos de dados através dos ORMs e das APIs são os CRUDs. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Então, é com essa famigerada piada que eu desperto seu interesse para que você possa assistir a próxima aula também. E agradeço você pela sua presença nessa aula. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar ali no Discord da Stacks e a gente vai o mais rápido possível se ajudando também entre alunos, com os professores, com os mentores. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Até mais.